Bom dia, crianças! Hoje nós vamos falar um pouquinho de planetas e planetas anões que existem no nosso sistema solar. Então, a primeira coisa que nós temos que definir é o que é um planeta e o que é um planeta anão. Um planeta é um astro que não emite luz. Então, não é igual às estrelas. Ele não tem luz. Ele gira em torno de uma estrela. No caso do sistema solar, os nossos planetas estão girando em torno do Sol, que é a nossa estrela, mais próxima da Terra. E o planeta reflete a luz das estrelas que o orbitam. Então, quando nós olhamos para o céu à noite e vemos, por exemplo, Vênus, quer dizer que nós estamos percebendo a luz que o Sol está iluminando ele e ele está refletindo para nós. Eles têm uma forma arredondada e eles orbitam o Sol, eles giram em torno dele. Vocês vão ver que todas as imagens de planetas, o formato é arredondado. E eles são o centro gravitacional da vizinhança. Quer dizer que quanto maior eles são, mais gravidade eles têm e mais eles puxam as coisas para eles. Como eles são grandes com relação ao que está em volta, eles atraem para si os corpos que estão na sua trajetória. É por isso que vocês verão, por exemplo, que Júpiter atrai para ele alguns corpos celestes que acabam batendo nele. Então, para ser um planeta, ele tem que seguir essas regras. Ele tem que orbitar o Sol, ele tem que ser grande o suficiente para ter um formato esférico, ele tem que ser um objeto de tamanho predominante entre os objetos que se concentram nas órbitas vizinhas, diferente do planeta anão. O planeta anão, ele não gira ao redor de outro planeta, ele gira ao redor do Sol. Mas ele é relativamente menor, o formato pode ser variado e ele pode ter na órbita dele outros corpos celestes de tamanhos diversos. Ou seja, o caminho dele ao redor do Sol não é exclusivo, ele pode dividir essa órbita. Em 2006, Plutão passou a ser considerado um planeta anão. Por quê? Ele orbitava o Sol, ele tinha um formato esférico, porém, a órbita dele era compartilhada com outros corpos. E o seu tamanho deveria ser muito maior que os objetos que estão em volta. E o Plutão não obedecia essa regra. Para vocês terem uma ideia, Caronte, que é a lua de Plutão, ela tem um tamanho muito próximo ao de Plutão. Então, ele não é o centro gravitacional. Essa daqui é a imagem de Plutão. Plutão, gente, uma dica de Plutão. Plutão parece que ele tem um coração aqui nele. O diâmetro dele é de 2.302 km. Isso quer dizer que se eu medir de uma ponta a outra passando pelo centro, esta é a medida dele. E ele tem 5 satélites naturais, que são suas luas. E aqui é a lua Caronte. Caronte é o maior satélite natural do planeta não Plutão. Galera, essa aqui é uma imagem de 2016, quando uma sonda tirou a fotografia. E aqui, aqui em cima, parece que é uma lua com uma peruca. Essa é a dica para vocês gravarem quem é Caronte. Em 2019, conhecido como o ano passado, eles voltaram a questionar se Plutão deve ou não permanecer como planeta não. Então, existe uma análise que diz que talvez Plutão volte a ser considerado um planeta. Além disso, galera, no sistema solar existem 5 planetas anões. Um deles é Plutão, os outros são Ceres, Eris, Makemake e Haumea. E todos são formados por rocha, gelo e alguns satélites naturais giram em torno deles, que são as suas luas. Então, a gente vai falar um pouquinho deles daqui a pouco. Para que vocês consigam imaginar quem é o planeta, quando a gente olha para o Sol, para o céu à noite, nós vemos pontinhos. E quais desses pontinhos são as estrelas, quais são os planetas? Então, aqui tem uma tabelinha para você diferenciar. O planeta ele é iluminado, a luz não sai dele, ele está refletindo a luz de uma estrela. A estrela não, é luminosa, a luz sai dela, então a luz está saindo dele mesmo. Mas olhando daqui da Terra, você não vai perceber a diferença desses dois. Mas você pode usar isso daqui, ó.
O planeta ele tem um brilho fixo. Eu olho para ele, ele é um ponto brilhante fixo. A estrela é um ponto que parece que ela cintila, que ela pisca. Parece que a luz vai e volta lentamente. Se eu olhar sempre do mesmo lugar e eu usar algum ponto de referência, sei lá, uma janela, uma árvore, eu vou ver que o planeta, com o passar dos dias, ele varia de posição. E a estrela não. A estrela não varia de posição com relação às outras estrelas. Então, essa é uma outra dica, só que essa dica aqui exige que você observe do mesmo lugar vários dias seguidos. E a gente falou em vários momentos que existiam satélites naturais, que eu chamei de Lua. O que é um satélite natural? É um astro que orbita um planeta. É uma coisa que tem a mesma estrutura do planeta, porém ele gira em torno do planeta e não em torno da estrela. No caso da Lua, a Lua gira em torno da Terra, e aí sim a Terra, claro que a Lua girando em volta, gira em torno do Sol, que é a estrela. Então essa é uma grande diferença. Planeta gira em torno de uma estrela e satélite natural gira em torno de um planeta. Ou melhor, não gira em torno de uma estrela. O nosso sistema solar tem os 5 planetas anões. Eu já falei de Plutão, agora eu vou falar um pouquinho de Ceres. Ceres tem um diâmetro, lembrando que diâmetro é sempre essa linha de uma ponta a outra passando pelo centro, de 952 quilômetros. Ele não tem lua. As características dele é que ele é o maior objeto localizado no cinturão de asteroides. Pessoal, o cinturão de asteroides é como se fosse uma órbita entre Marte e Júpiter, onde ficam várias rochas que não conseguiram formar planetas girando em torno do Sol. E Ceres está lá. Ele possui pontos brilhantes na sua estrutura e a NASA imagina que isso é um depósito de sal. Foram encontrados nele moléculas orgânicas. Moléculas orgânicas são materiais que fazem parte do corpo dos seres vivos. E ele tem uma grande cratera central aqui, né, que acho que é o que mais chama a sua atenção, no hemisfério norte. Haumea, ele tem 1.240 quilômetros de diâmetro, ele tem 2 luas e ele foi descoberto em 2003 e ele está localizado depois de Plutão no cinturão de Kuiper. O cinturão de Kuiper é essa mesma órbita, só que depois dos últimos planetas, de Netuno, Urano. Depois disso é que vem o cinturão de Kuiper. É lá que está o Haumea. O Makemake, ele tem 1.430 quilômetros, ele tem um satélite natural, mas não está confirmado ainda, eles estão estudando se realmente é um satélite natural. Gente, isso daqui está muito longe da gente, então é um estudo meio difícil. Ele foi descoberto em 2005 e também está nesse cinturão onde está Plutão. E ele tem a superfície brilhante, porque ele tem gelo, metano, etano e nitrogênio. É uma superfície de gelo, de metano, de etano e nitrogênio. E a Eris, que tem o diâmetro de 2.326 km, vocês percebem que ele foi crescendo esse diâmetro. Ele tem uma lua e é um dos maiores planetas anões conhecidos e o mais distante do Sol. Vocês imaginam a temperatura dele, né, galera? E aqui uma imagenzinha, ó, Plutão, as luas de Plutão, Eris, Makemake e Haumea. Claro que isso daqui, né, gente, está fora de escala. Pessoal, no momento de extração de hoje, eu vim mostrar para vocês as minhas moedas do Harry Potter. Diretamente lá de Gringotts. Essa aqui é a minha favorita, que é um galeão. Gente, e o nosso Sol? O nosso Sol, ele é o centro gravitacional do sistema planetário. Ou seja, as coisas que estão no sistema solar giram em torno dele e ele é muito maior que o que está em torno dele. Aqui é uma imagem que eu tirei do Sol, vista aqui da Terra.
Galera, eu já falei pra vocês em sala de aula, quando eu tiro foto do sol, eu viro o celular para as minhas costas e bato a foto. Eu não olho diretamente para a foto e para o sol. Depois eu confiro, é foto digital. Se não ficou boa, eu deleto e faço isso de novo. Essa aqui é uma imagem do entardecer. Galera, às vezes a atmosfera ela tem mais umidade e aí o jeito que ela espalha a luz do pôr do sol faz aparecer um pôr do sol mais colorido, né? Mais alaranjado, mais avermelhado. Eles acreditam que o nosso Sol está na metade da vida deles, que ele tem em torno de 4,5 bilhões de anos e que ele fica a quase 150 milhões de quilômetros da Terra. E essa aqui é a imagem do Sol retirada pela NASA. O Sol, né, como é uma estrela, ele é uma bola de gás que queima e essas chamas elas vão soltando essas labaredas que, como a força gravitacional do Sol é muito grande, elas são atraídas de volta. E nisso elas soltam calor e luz. E aqui de novo uma imagem. Se vocês procurarem na internet, tem um vídeo que a NASA gravou disso. E aí ele mostra a escala, tipo, a Terra teria uma bolinha aqui com relação ao Sol de tamanho. E cada planeta tem o seu caminho ao redor do Sol. E a atração da gravidade entre o Sol e os planetas é que faz ele não desviar desse caminho. É como se fosse um cabo de guerra que está equilibrado. Esses caminhos são as órbitas. Cada risco a branco aqui é uma órbita de um planeta. Pessoal, só não se esqueçam que essas órbitas são imaginárias, né? Eles seguem sempre esse mesmo caminho, mas não é uma rua asfaltada onde o planeta anda. Aqui, ó, entre Marte e Júpiter, a gente tem o cinturão principal de asteroides. Olha só quantas estruturas que giram aqui, dentre eles o planeta anão, Ceres. E aqui depois de Netuno, nós temos um outro cinturão, que é o cinturão de Kuiper, onde fica Plutão e os outros 3 planetas anões. Essa imagem aqui, ela tenta mostrar um pouquinho em escala os planetas e a disposição deles. Então, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses 4 primeiros planetas fazem parte de um grupo chamado telúricos ou rochosos, são planetas sólidos. E esses outros 4 são os jovianos ou gasosos. E esses últimos 4 são planetas que possuem anéis. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno têm anéis. Só que o anel de Saturno é mais fácil de ser visualizado daqui. Ele tem uma estrutura maior, ele forma uma estrutura mais grossa. Então agora no vídeo na sequência, galera, nós vamos conferir um pouquinho de cada um desses planetas. Não deixe de assistir.